Se você está ouvindo esta oração agora, saiba de uma coisa: isso não é coincidência. Há momentos em que o Espírito Santo conduz você exatamente para o lugar onde a batalha está sendo vencida. E se você tem enfrentado ataques estranhos, peso espiritual, enfermidades sem explicação, caos surgindo do nada, pessoas se levantando contra você sem motivo, então o Senhor te trouxe aqui, porque hoje começa a queda de toda a obra maligna levantada contra a sua vida. Se alguém se reuniu em lugares escondidos para falar o seu nome em tom de derrota, se pessoas se levantaram na calada da noite desejando sua queda, se palavras de inveja, feitiçaria, maldição, olho gordo ou encantamento foram lançadas contra sua casa, seus filhos, seus negócios ou sua saúde, hoje o Deus de Israel aparece para desfazer cada seta enviada contra você. Isto aqui não é um vídeo comum. Isto aqui não é apenas uma oração. Isto é um encontro marcado pelo céu com você. A palavra diz no Salmo 35, «Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim». E é exatamente isso que está acontecendo agora. Estamos convocando o Deus que luta pelos seus filhos, o Deus que expõe planos escondidos, que desmonta armadilhas, que confunde inimigos silenciosos e que transforma maldição em bênção. Se você crê que nenhuma arma forjada contra você prosperará, se você crê que toda língua que se levanta para te acusar será julgada, se você crê que o sangue de Jesus quebra todo feitiço, todo encantamento, toda obra das trevas, então faça um ato profético agora. Clique no botão de curtir. Não é estética, não é algoritmo, é guerra espiritual. Cada curtida é como uma flecha de fogo entrando no acampamento do inimigo. Cada toque é uma declaração. Eu não aceito mais viver oprimido. Eu me levanto em nome de Jesus. Sua libertação começou no momento em que você abriu este vídeo. E antes de irmos mais fundo nessa batalha, preciso te lembrar de algo poderoso. Você não é o único sendo atacado. Alguém que você conhece, alguém da sua família, do seu trabalho, do seu ciclo de amizades, está enfrentando a mesma pressão espiritual. O inimigo tenta isolar, tenta fazer parecer que você está sozinho, mas Deus está levantando um exército hoje. Por isso, como um ato de fé, como um passo de autoridade espiritual, eu te peço, compartilhe esta oração agora. Cada compartilhamento é uma corrente quebrada. Cada compartilhamento é um espírito de opressão sendo disperso. Cada compartilhamento é uma maldição cancelada no mundo espiritual. Não esconda a luz que Deus colocou em você. Mande para os grupos, para os contatos, para quem você sabe que precisa. Que esta oração percorra cada espaço onde o inimigo achou que tinha controle. E antes de começarmos a batalha principal, quero que você deixe nos comentários, com autoridade e fé, esta declaração. Toda maldição secreta cai por terra pelo fogo de Deus, em nome de Jesus. Escreva com convicção. Escreva como quem sabe a quem pertence. Escreva para que os céus registrem sua posição e para que todo espírito maligno saiba você não está sozinho. Você está coberto pelo Deus Todo-Poderoso. E que o inferno inteiro estremeça diante da sua fé nesta noite. Porque este não é apenas um momento de oração. É o momento em que Deus decide virar páginas, quebrar correntes e destruir obras que vinham te perseguindo há anos. Esta é sua noite de libertação total. Esta é sua noite de justiça divina. O mesmo Deus que respondeu com fogo no Monte Carmelo, o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, o mesmo Deus que tomou a mão de Davi e derrubou Golias, esse mesmo Deus está se levantando agora para lutar por você. Então se prepare, abra sua boca, ore comigo com autoridade, porque o fogo de Deus está vindo para consumir cada plano secreto, cada ataque silencioso, cada manipulação espiritual, cada obra maligna que tentou roubar sua paz, seu sono, sua saúde, seus relacionamentos e o destino que Deus escreveu antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus Cristo, que a batalha comece agora. Pai Santo, eu me aproximo do Teu trono nesta noite com fé viva e uma convicção inabalável. Tu és o Deus que vê o que acontece na claridade e o que acontece nas sombras. Nada te é oculto. Tu sabes de cada reunião onde meu nome foi usado para o mal. Tu viste cada palavra lançada para me desestabilizar. Tu conheces cada intenção escondida, cada mentira, cada seta, cada tentativa de destruição. Assim como está escrito no Salmo 64, ouve, ó Deus,
a minha voz na minha aflição, guarda a minha vida do terror do inimigo. Por isso, Senhor, eu apresento diante dos céus tudo aquilo que tem me atacado, as palavras que não ouvi, os ataques que não vi, as intenções que não percebi, as flechas enviadas enquanto eu dormia, trabalhava ou te adorava. Em nome de Jesus Cristo, levanta-me como guerreiro nesta noite. Luta contra aqueles que têm lutado contra mim. Entra nos bastidores desta batalha e desfaz cada obra maligna que foi enviada contra a minha vida. Toda a força das trevas que foi enviada para bloquear meu progresso, todo espírito que tenta sugar minhas forças, toda a opressão que tenta calar minha fé, seja exposta, seja desmascarada e seja destruída pelo fogo do teu espírito. Todo agente das trevas, toda obra de bruxaria, toda voz maligna, toda influência espiritual enviada contra minha casa, seja agora paralisada e dispersa em nome de Jesus. O Salmo 35 declara: sejam envergonhados e humilhados os que procuram tirar a minha vida, retrocedam e sejam confundidos os que tramam contra mim. E eu me agarro a essa palavra. Que toda força que planejou minha queda seja tomada pela confusão. Que suas próprias estratégias se virem contra eles. Que cada armadilha seja quebrada. Que cada cova que cavaram para mim se transforme no lugar onde seus próprios planos morrem. Que toda maldição enviada volte de onde veio. Que cada palavra contrária seja anulada. Que cada seta seja completamente neutralizada. Eu declaro que sou intocável, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre mim. Nenhuma maldição encontra lugar na minha vida. Nenhum feitiço tem poder sobre mim. Nenhuma palavra do inimigo define meu destino. Eu pertenço ao Deus Altíssimo, e o Deus Altíssimo é um fogo consumidor. Ele me cobre, Ele me guarda, Ele me defende, e nada, absolutamente nada, poderá impedir o propósito dele para mim. Ele lutará por mim. Ele mesmo entrará na frente desta batalha e me dará vitória total sobre cada inimigo oculto, em nome de Jesus. A palavra declara no Salmo 64: eles afiam suas línguas como espadas e lançam palavras como flechas venenosas, disparando de emboscada contra os inocentes. Atiram de repente, sem nenhum temor. Pai, eu sei que existem pessoas que usaram suas palavras como lâminas contra mim, palavras ditas na sombra, conversas escondidas, votos feitos em lugares de escuridão, com o único propósito de atingir meu destino, palavras lançadas em reuniões espiritualmente corrompidas, palavras levantadas em altares familiares carregados de maldição, palavras de vizinhos movidos pela inveja, palavras de colegas que sorriem na frente, mas desejam minha queda por trás, palavras de falsos amigos e até de parentes que, enquanto aparentam apoio, liberam morte contra a minha vida em seus pensamentos. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, toda palavra cruel, toda flecha mortal, toda intenção de emboscada espiritual é anulada, cancelada e destruída. Eu declaro que toda língua levantada para me acusar seja silenciada. Que a espada do Espírito Santo corte toda a maldição que tentaram conectar ao meu nome. Que toda boca que pronunciou derrota sobre mim seja calada pela autoridade do Senhor. Pai, anula cada acordo firmado no reino das trevas. Desfaça contratos espirituais feitos sem meu conhecimento. Corta pactos, votos, ligações e sentenças levantadas para me aprisionar. Que tudo isso seja despedaçado como cerâmica frágil e queimado no fogo purificador de Deus. Eu libero agora o trovão do Senhor contra qualquer reunião onde meu nome tenha sido citado para o mal. Que a luz do céu rasgue aquele ambiente, que toda tentativa de manipulação seja esmagada, que cada espírito maligno seja disperso, que confusão, cegueira espiritual e terror do Senhor atinjam cada plano e cada executor do mal. Que esses grupos nunca mais encontrem força, união ou coragem para se levantarem contra mim. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço, porque o Salmo 64:7 declara: mas Deus os ferirá, suas flechas os atingirão, e eles cairão repentinamente. Por isso eu clamo, Senhor,
lança tuas flechas divinas contra toda a força que se levantou para devorar meu progresso. Que o teu fogo consuma toda a influência maligna que tentava bloquear minha caminhada. Que o teu trovão caia sobre todo espírito que tenta manipular meu destino. Que a tua espada desprua inimigos espirituais próximos, aqueles que agem sorrateiramente, aqueles que roubam minhas bênçãos sem eu perceber. Eu invoco o Deus do de repente destrói, de repente expõe, de repente humilha, de repente julga, de repente remove cada um da posição de ataque contra mim. Que tudo que construíram contra minha vida desmorone em um único dia. Que sua força seja anulada em uma única hora. Que sua autoridade e influência espiritual sejam arrancadas em um único instante. Eu declaro, o tempo deles acabou. A temporada deles terminou. A missão deles está cancelada. E a maldade que tentaram levantar está sendo julgada agora mesmo pelo Deus Todo-Poderoso. Senhor, libera teus guerreiros espirituais. Envia teus anjos para batalhas que eu não posso enxergar. Para derrubar altares que eu nem sabia que existiam. Para dispersar grupos malignos que eu jamais ouvi falar. Para quebrar maldições que tentaram atingir minha linhagem sem que eu percebesse. Fogo do Espírito Santo, consuma todo altar onde meu nome foi colocado. Que esse altar se torne pó, cinzas, nada. E todo sacerdote das trevas, toda pessoa que ministrou mal contra mim, que sejam tomados por confusão. Que o medo os alcance, que os próprios espíritos malignos que eles invocaram se voltem contra eles. Que os sacrifícios que fizeram com intenção de destruição se tornem um motivo de sua queda. Que o sangue inocente que tocaram clame diante de Deus por justiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora na autoridade do Salmo 109, um salmo de clamor por justiça, de juízo contra a maldade e de intervenção divina contra inimigos espirituais impenitentes. Este não é momento de suavizar a oração. Não é momento de fingir que nada está acontecendo. É momento de usar a Bíblia como arma espiritual e clamar para que Deus enfrente aqueles que levantaram batalha contra nós sem razão. A palavra declara no Salmo 109, 2-3: Pois bocas perversas e enganadoras se abriram contra mim, falam de mim com língua mentirosa, cercam-me com palavras de ódio e me atacam sem motivo. Pai, esse é o meu testemunho. Há bocas mentirosas que se abriram contra mim. Há pessoas que distorceram fatos, inventaram histórias, sopraram calúnias e mancharam meu nome sem que eu tivesse feito nada contra elas. Há pessoas que me odeiam sem motivo, simplesmente porque o favor de Deus repousa sobre a minha vida. Pessoas movidas por inveja, por competição, por ciúmes, por rancor. Gente que viu minha alegria e decidiu tentar destruí-la. Gente que tocou na minha paz, no meu avanço, na minha família e até na minha saúde por pura influência demoníaca. Mas nesta noite, conforme tua palavra, eu clamo. Que a maldade deles os julgue, que aquilo que semearam seja a própria colheita deles, que seus planos se desmontem, que seus dias de influência contra mim sejam poucos, que seus projetos fracassem, que suas riquezas injustas sejam espalhadas, que seus nomes percam força e autoridade. Alguns podem dizer que esta oração é dura, pesada, agressiva, mas eu digo, chega de os justos sofrerem calados enquanto os ímpios agem com violência espiritual. É hora dos filhos de Deus se levantarem com indignação santa e declararem julgamento sobre toda a maldade que se recusa a se arrepender. E eu deixo claro, não estou orando contra seres humanos comuns, estou orando contra forças espirituais, contra sistemas demoníacos, contra entidades que usam pessoas como ferramentas para ferir, destruir e oprimir. O Salmo 109, 6-7 diz: Que um acusador se levante contra o meu inimigo, que quando ele orar, sua oração seja considerada pecado. Então, Senhor, eu peço que aquilo que eles servem se volte contra eles, que a bruxaria que praticam os destrua, que as maldições que lançaram voltem para a sua própria porta, que quando tentarem orar, suas orações sejam rejeitadas, que seus sacrifícios espirituais sejam inúteis, indignos, repulsivos diante de ti. Eu decreto, em nome de Jesus Cristo, confusão no acampamento do inimigo, loucura espiritual em toda prática maligna direcionada contra mim, cegueira sobre todo espírito que tenta me monitorar, paralisia sobre toda a operação espiritual enviada para bloquear minhas bênçãos. Que todo inimigo espiritual obstinado, que resiste ao comando de Deus para me deixar, caia por terra e seja removido. Muitos que estão ouvindo esta oração agora, estão enfrentando a mesma batalha há anos. Alguns adoeceram sem explicação.
Alguns veem portas se fechando repetidamente. Alguns enfrentam atraso, estagnação, confusão e ataques em áreas que nunca deveriam ser tocadas. Hoje eu falo diretamente com você que tem sentido um peso invisível nos ombros, como se a vida estivesse travada em áreas que já deveriam estar fluindo. Você trabalha, se esforça, ora, busca a Deus, mas as portas parecem fechadas. Você é preparada, dedicada, temente ao Senhor, mas o emprego não chega. Você sonha com um casamento abençoado, mas nada se concretiza. E mesmo sendo alguém de valor, linda por dentro e por fora, parece que algo te impede de avançar. E talvez no silêncio da madrugada, você tenha enfrentado sonhos perturbadores. Sonhos que não são naturais. Você se vê sendo perseguida, sendo atacada, aparecendo nua, voltando para casas antigas, comendo coisas estranhas no sonho, ou até tendo experiências de imoralidade no mundo espiritual. Coisas que você nunca escolheria. Coisas que te deixam confusa quando acorda. E mais pesado ainda, às vezes, parentes que já faleceram aparecem nesses sonhos. Esses não são os sonhos comuns. Não são apenas coisas da cabeça. Esses são sinais de guerra espiritual. Existem batalhas que você não iniciou, pactos que você nunca fez, transações espirituais que você nunca autorizou, coisas que foram levantadas muito antes de você nascer, decisões equivocadas de pais, avós, antepassados, alianças espirituais que abriram portas que você nunca deveria carregar. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre você: nenhuma maldição oculta permanecerá de pé. Todo pacto secreto será destruído. Toda transação maligna será cancelada. Toda manipulação espiritual será quebrada pela autoridade do nome que está acima de todos os nomes. O sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer palavra lançada contra você. O poder do Espírito Santo queima mais forte do que qualquer altar das trevas levantado para te atingir. E eu profetizo: você é livre, você é restaurada, você é vencedora. A sua vitória já começou. A palavra diz no Salmo 35:10: todo o meu ser dirá: Senhor, quem é como tu, que livras o fraco daquele que é mais forte do que ele? E é isso que clamamos agora. Senhor, livra-nos dos inimigos que são fortes demais para nós. Livra-nos das obras de feitiçaria que não vemos. Livra-nos das maldições lançadas pelas costas. Livra-nos de pactos malignos que nunca fizemos. Livra-nos dos inimigos domésticos, de pessoas que sorriram enquanto cavavam buracos. Livra-nos de toda prisão espiritual, de todo espírito que tenta reivindicar nossa vida, nossa mente, nossa família ou nosso futuro. Em nome de Jesus, eu declaro: nenhum demônio é mais poderoso que Cristo. Nenhuma maldição supera a cruz. Nenhuma sentença espiritual permanece diante do sangue derramado. Eu afirmo: eu sou livre porque Jesus venceu. Eu sou forte porque Ele me sustenta. Eu sou abençoada, não amaldiçoada. Eu sou cabeça e não cauda. Eu avanço e não retrocedo. Eu prospero porque o Senhor é meu Pai. E agora, com autoridade espiritual, eu ordeno: todo espírito que tem atacado tua vida, tua alma, teu descanso, teu futuro, solte o que é dela. Toda influência espiritual e moral, toda presença opressora que entra em sonhos, desapareça agora. Toda voz ancestral que tenta reivindicar o que pertence a Cristo, seja calada. Todo espírito que monitora, observa, acompanha e tenta tocar na vida desta pessoa, seja repelido pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, você é livre. Hoje, eu oro por você que tem sentido uma pressão invisível tentando confundir seus pensamentos, apagar sua visão espiritual e dispersar sua atenção. Muitas vezes você sabe o que precisa fazer, mas algo te atrapalha, te distrai, te deixa sem direção. Isso não é só cansaço, isso é guerra espiritual. Mas em nome de Jesus Cristo, toda a névoa espiritual que tem cercado sua mente está sendo dissipada agora. Onde havia confusão,
o Senhor libera clareza. Onde havia cegueira, o Senhor abre os olhos. Onde havia dispersão, o Espírito Santo traz foco e força. E tudo aquilo que o inimigo tem usado para te atacar, toda representação maligna, toda figura espiritual enviada contra você, eu declaro, agora, cesse. Toda influência maligna camuflada, toda presença espiritual que tenta te assustar, vigiar ou paralisar, seja ela simbolizada por animais, sombras ou sinais, eu declaro, sejam consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Que os anjos do Senhor se levantem em guerra, que o poder de Deus interrompa a missão das trevas, que toda seta lançada contra a sua vida volte para a origem, em nome de Jesus. Pai, neste momento, eu coloco diante de Ti todos os que estão orando comigo. Enquanto oram por libertação, liberta. Enquanto clamam por vitória, entrega a vitória. Enquanto pedem por liberdade, estabelece liberdade. Que correntes espirituais se quebrem agora. Que maldições antigas se dissolvam como fumaça. Que todo espírito maligno retroceda diante da autoridade de Cristo. E que a presença do Espírito Santo comece a preencher cada espaço vazio, cada área ferida, cada região que um dia foi atacada. Eu vejo, no Espírito, milagres começando a acontecer. Vejo portas que estavam trancadas se abrindo. Vejo pessoas que estavam presas na alma sendo soltas. Vejo discernimento voltando, visão espiritual clareando, força sendo restaurada. Vejo enfermos recuperando a saúde. Vejo mulheres que esperavam milagre gerando vida. Vejo pessoas desempregadas recebendo ligação de porta aberta. Vejo negócios florescendo onde antes havia estagnação. Vejo casamentos reunidos, famílias restauradas, relacionamentos curados. Esta é a sua temporada de reversão divina. O que o inimigo roubou, Deus está restaurando multiplicado. Anos desperdiçados estão sendo recuperados. Oportunidades trancadas estão sendo reabertas e portas que homens fecharam estão sendo arrombadas pelo favor do Senhor. Eu declaro sobre você aceleração divina, favor incomum e provisão multiplicada. O Salmo 35:27 diz: exaltem o Senhor, que se alegra com o bem-estar do seu servo. E hoje, Senhor, nós dizemos: tu tens prazer no bem-estar do teu povo, por isso, levanta-te e manifesta a tua justiça. A todos que riram das suas batalhas, a todos que zombaram da sua fé, a todos que olharam para você e disseram que você não ia conseguir, eles verão com os próprios olhos a mão de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo no próximo ano, nesta mesma época, o seu testemunho vai calar cada boca maldosa. A sua promoção surpreenderá seus adversários. A sua cura confundirá quem apostou contra você. A sua vitória envergonhará toda a obra das trevas. E quando o milagre se cumprir, até quem não acreditava dirá: o Senhor seja exaltado. Você não terminará envergonhado. Você não será uma vítima da história. Você sairá dessa fase de cabeça erguida, com fé renovada, coração restaurado e um testemunho que glorifica o nome de Jesus. E agora, pelo poder da palavra, eu quebro maldições específicas. Se você tem vivido ciclos de pobreza, dinheiro que some, portas que não se abrem, trabalhos que não duram, eu declaro: toda maldição da escassez cai por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo espírito de miséria solte sua vida. Eu decreto janelas do céu abertas, abundância fluindo, prosperidade entrando na sua casa, porque onde o favor de Deus chega, a falta não permanece. Receba esta palavra: você não nasceu para viver em escassez. A promessa de Deus é que você será abençoado de tal forma que emprestará a muitos e não tomará emprestado. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que você está saindo do ciclo da pobreza para o ciclo da prosperidade. Não uma prosperidade vazia, mas aquela que vem da mão de Deus. Provisão, sabedoria, portas abertas e favor inexplicável. Se doenças têm atacado seu corpo, se médicos não conseguem explicar o que está acontecendo, se a enfermidade parece ter raiz espiritual, eu declaro agora: toda maldição de doença está quebrada.
pelo poder das feridas de Cristo, eu ordeno que todo espírito de enfermidade solte sua vida. A saúde está retornando, a força está voltando, a vida do Espírito Santo está percorrendo cada célula do seu corpo. Você não morrerá prematuramente, você viverá para contar o testemunho do Senhor. Se você foi atingida por esterilidade, se o seu ventre foi espiritualmente fechado, se você tem chorado em silêncio por não gerar, eu declaro pela palavra, essa maldição não permanecerá. O mesmo Deus que abriu o ventre de Sara, Ana e Isabel, abre o seu também. Que toda trava espiritual se rompa, que todo cadeado demoníaco seja despedaçado, que toda corrente de esterilidade se dissolva pelo fogo do Espírito Santo. O seu tempo de frutificar chegou. Você carregará seu milagre nos braços, você ouvirá o choro da promessa na sua casa. Se você foi atingido pela maldição do fracasso, tenta, mas não conclui, começa, mas não termina, trabalha, mas nada prospera, hoje isso muda. Eu declaro, a maldição do fracasso está quebrada. Todo espírito de sabotagem espiritual perde o controle. Você vai terminar o que começar. Você vai prosperar no que tocar. Você será reconhecido pelo que Deus faz em você. Se você viveu ciclos de solidão, relacionamentos que sempre se desfazem, alianças que não duram, portas emocionais sempre se fechando, eu declaro, a maldição da rejeição está quebrada. Todo espírito de isolamento espiritual que afastava pessoas enviadas por Deus está sendo vencido agora. Conexões divinas estão vindo ao seu encontro. Relacionamentos saudáveis se aproximam. O cônjuge certo está sendo conduzido até você. Você não morrerá sozinho. Você viverá alianças de honra e paz. Se a sua mente tem sido atacada, se pensamentos se tornam confusos, se o discernimento desaparece, se decisões parecem impossíveis, eu declaro, a maldição da confusão mental está quebrada. Todo espírito que atormentava sua mente sai agora. A paz de Deus guarda seus pensamentos. A luz de Cristo ilumina seus caminhos. Você pensará com clareza, decidirá com sabedoria e caminhará na direção exata que Deus preparou. Agora, permita-me falar sobre justiça espiritual. Romanos 12:19 diz: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pai, nós pedimos justiça. Se os que enviaram maldições contra nós se arrependerem, que a tua misericórdia os alcance. Mas se persistirem na maldade, se continuarem a levantar ataques, se não desejarem abandonar as trevas, então, Senhor, que o teu julgamento se manifeste. Que toda palavra maldita pronunciada volte ao remetente, que toda vontade de destruição se desfaça sobre quem a originou. Que toda flecha enviada retorne para os próprios altares que a lançaram. O Salmo 109 declara que aqueles que amam a maldição acabam colhendo a maldição, que aquilo que eles vestem como roupa penetra neles como água. Pai, que essa palavra se cumpra sobre todo agente espiritual ou humano que insiste em tocar nos seus filhos, que provem aquilo que plantaram, que se afastem da maldade ou que sejam confrontados pela tua justiça. Mas também oramos, Senhor, se houver algum inimigo que esteja cansado da escuridão, se houver algum coração preso em feitiçaria querendo libertação, se houver alguém perdido no ocultismo buscando saída, que este seja o momento da conversão. Traz luz onde havia trevas, traz arrependimento onde havia dureza, traz transformação onde havia destruição, porque o poder de Jesus não apenas vence inimigos, ele também transforma vidas. E eu declaro sobre você, sua casa, sua saúde, seu futuro, seu propósito, a vitória já está decretada. Que o mesmo fogo do Espírito Santo que destrói altares de maldade também queime os desejos perversos que habitam nos corações daqueles que se levantaram contra você. Oro para que esse fogo não apenas confronte, mas transforme, que derrita a dureza, que ilumine a consciência e conduza à cruz. Que muitos inimigos que antes desejavam a sua queda tenham um encontro genuíno com Jesus, confessando seus pecados, abandonando alianças escuras e aceitando a verdade do Evangelho. Eu decreto que alguns daqueles que hoje resistem à sua vida, amanhã estarão ao seu lado testemunhando o poder de Deus. O Senhor ainda é capaz de transformar perseguidores em pregadores, opositores em adoradores, críticos em testemunhas vivas da graça.
Pai, agora que o Senhor destruiu cadeias e cancelou maldições, eu oro por proteção contínua. Levanta um muro espiritual ao redor de cada pessoa que ora comigo, um muro que o inimigo não consiga atravessar. O Salmo 35 declara: Toma o teu escudo e a tua armadura, levanta-te e vem socorrer-me. Senhor, seja o escudo que nos cobre e a espada que luta por nós. Coloca teus anjos de prontidão ao redor das nossas casas, que eles vigiem nossas portas, guardem nosso sono, protejam cada membro da nossa família. Declaro que nenhuma arma espiritual, emocional ou física terá sucesso contra nós. Nenhuma maldição encontrará repouso na nossa vida. Nenhuma seta escondida nos alcançará. Cubro-me com o sangue de Jesus, essa proteção inviolável. Me escondo no abrigo do Altíssimo, e ali nenhuma calamidade tem permissão para entrar. A praga passa longe, o mal perde força, o ataque cai por terra. Os anjos do Senhor me sustentam, eles me levantam quando estou fraco, me guardam quando estou cercado e me conduzem quando não sei para onde ir. Pelos pés esmagarei o leão, pela fé anularei o veneno da serpente. Porque amei o Senhor e confiei no seu nome, Ele mesmo me livrará. Agora eu declaro assistência angelical constante. Hebreus 11:14 nos lembra que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Portanto, eu invoco esses guerreiros celestiais. Anjos de guerra, lutem por nós nos domínios invisíveis. Anjos ministradores, tragam respostas, oportunidades, portas abertas e favor sobrenatural. Anjos que cercam, formem um círculo de fogo ao nosso redor, impedindo qualquer invasão das trevas. Anjos que confundem, espalhem o caos nos conselhos malignos e desorganizem toda a reunião espiritual feita para nos prejudicar. Anjos que cegam, neutralizem toda a vigilância demoníaca, apagando olhos que monitoram nossas vidas. Anjos flamejantes, consumam altares, quebrem amarras, desmontem redes e destruam estratégias ocultas. Eu libero o exército celestial para trabalhar a nosso favor. Lutem por nós, ministrem sobre nós e nos conduzam ao destino profético que Deus preparou. Agora eu faço declarações proféticas sobre sua vida. Abra sua boca e concorde, porque aquilo que você concorda na terra é estabelecido no céu. Eu declaro que este é o seu ano de transformação sobrenatural. O que estava travado começará a fluir. O que estava murcho ganhará vida. O que estava perdido será reencontrado. Toda porta fechada está se movendo. Toda oportunidade que parecia sumir está voltando com força dobrada. Relacionamentos quebrados serão restaurados. O que foi destruído será reconstruído. Coisas que você achou que nunca mais veria renascerão diante dos seus olhos. Eu declaro que você está entrando na sua época de dobro pela aflição. Para cada momento de dor, 2 momentos de alegria. Para cada temporada de escassez, 2 de abundância. Para cada noite de choro, manhãs repetidas de riso. O Senhor está retribuindo, restaurando e multiplicando tudo que lhe foi tirado. Eu libero favor incomum sobre a sua vida. Favor com Deus e favor com pessoas. Favor no ambiente profissional, favor nos negócios, favor no ministério, favor na cidade, favor em decisões governamentais. Você será lembrado quando ninguém estiver lembrando de mais ninguém. Você será escolhido quando outros forem ignorados. Oportunidades virão até você sem que você precise correr atrás delas. A porta que Deus abre não tem mão humana, espiritual ou demoníaca que feche. Eu declaro que a presença de Deus vai à sua frente abrindo caminho. Que o Espírito Santo sopre direção, que a glória do Senhor seja a sua retaguarda, que os anjos te acompanhem em cada passo e que você viva aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e coração nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você está entrando oficialmente em uma estação de libertação, restauração, provisão, cura, crescimento e cumprimento de promessas. E nada, absolutamente nada poderá impedir aquilo que Deus decidiu fazer acontecer na sua vida. Promoções que você nem imaginou estão chegando. Portas que você não pediu para abrir estão se abrindo diante de você. E sabe por quê? Porque a mão de Deus repousa sobre a sua vida. Pessoas vão dizer sim para você sem nenhum motivo lógico, e somente porque o favor do Senhor te envolve como um escudo. E eu declaro, em nome de Jesus, a aceleração divina chegou à sua história. Aquilo que parecia distante, aquilo que parecia impossível,
Aquilo que você achou que só veria daqui a muitos anos, Deus está encurtando o caminho. O que levaria 10 anos, Deus fará em 1. O que levaria 1 ano, Deus fará em 1 mês. E o que levaria 1 mês, Deus fará em dias. O Senhor está acelerando processos, destravando respostas, trazendo aquilo que estava retido no mundo espiritual para a sua realidade. Prepare-se para viver milagres repentinos, avanços repentinos, promoções repentinas. Aquilo que estava parado começa a se mover. Aquilo que você precisava, mas não podia alcançar, começa a correr na sua direção. De repente, cura. De repente, provisão. De repente, reconciliação. De repente, portas abertas. De repente, casamento, filhos, projetos sendo realizados. De repente, testemunhos que ninguém poderá negar. E eu declaro sobre a sua vida visibilidade divina. Você não será mais ocultado, ignorado ou esquecido. Deus está te chamando para fora da sombra. Ele está te levantando do fundo para a frente, do anonimato para a posição de destaque que Ele preparou. Os reis te verão, diz o Senhor. Pessoas influentes ouvirão seu nome. Portas que só se abrem para poucos se abrirão para você. O que Deus está preparando é tão grande que você saberá não foi talento, não foi sorte, foi a mão do Senhor. E eu profetizo bênção geracional. A unção que começa em você não para em você. Os seus filhos serão abençoados. Os seus netos serão abençoados. A pobreza se encerra em você. A enfermidade se encerra em você. Os ciclos de dor se encerram em você. Mas a bênção, essa começa agora e fluirá por gerações. Você está se tornando o divisor da sua linhagem. O que não existia antes de você, existirá depois de você. Os seus descendentes olharão para trás e dirão: foi ali que tudo mudou. Foi naquela geração que Deus começou um novo. Você está plantando sementes que produzirão frutos por décadas. A sua liberdade não termina aqui, ela começa aqui. Porque esta oração não é apenas um clamor, é uma batalha espiritual travada diante do trono de Deus. Enquanto você orava, cadeias estavam sendo quebradas, maldições estavam sendo arrancadas pela raiz, espíritos malignos estavam batendo retirada, alianças de trevas estavam sendo cortadas, anjos estavam sendo enviados com ordens diretas do Senhor. As bênçãos foram liberadas. A vitória não está vindo, ela já chegou. A libertação não está a caminho, ela já aconteceu. O milagre não está prometido, ele está decretado. Mas este não é o fim da história, é apenas o começo. Os anjos do Senhor continuam operando. O sangue de Jesus continua falando por você. O Espírito Santo continua te fortalecendo. E esta oração continua produzindo efeito enquanto você continuar crendo. E eu profetizo, em ousadia, em fé, em concordância com a palavra, que dentro de 7 dias você verá sinais visíveis do que Deus fez aqui. Um telefonema inesperado, uma mensagem que abre uma porta, um encontro que muda seu rumo, uma resposta que confirma tudo que o céu liberou. Algo marcante acontecerá em 7 dias, para mostrar que toda maldição oculta foi desfeita e que a mão de Deus está sobre você. E escute, não guarde isso só para você. O inimigo quer te calar, mas Deus quer te levantar como testemunha. Alguém precisa ouvir esta oração. Alguém que está lutando, alguém que está cansado, alguém que está sob ataque espiritual. Compartilhar isso é um ato de fé, é um ato de guerra e é um ato de obediência. Agora, antes de encerrarmos, eu te faço um pedido de fé, um pedido que vai muito além de apertar um botão. Compartilhe esta oração agora mesmo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram. Envie para grupos, envie para amigos, poste no seu perfil. Cada compartilhamento é como lançar uma flecha de luz contra a escuridão. Cada vez que você compartilha, uma corrente se quebra. Cada ação sua é uma vida sendo alcançada. Cada clique é uma maldição sendo confrontada. Não guarde para você aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Não permita que o inimigo te silencie. Deus te levantou hoje não só para receber, mas para libertar, para ser instrumento, canal e testemunha. Compartilhe agora. Não espere. Deixe o fogo do Espírito se espalhar antes mesmo de você sair deste vídeo. E eu quero ver a sua fé se manifestando publicamente. Não apenas sentida, declarada. Digite Amém 3 vezes aí nos comentários. Digite com ousadia. Digite com autoridade. Digite como quem sabe que o céu está lendo. Escreva Amém, Amém, Amém. Deixe seus inimigos espirituais verem.
Deixe o inferno saber que você não tem mais medo. Deixe os espíritos de trevas entenderem que você não é mais território deles. E deixe o céu testemunhar a sua concordância. Porque o seu amém não é uma palavra bonita, é um carimbo espiritual. É você dizendo, eu concordo, eu recebo, eu ativo. Seu amém sela tudo que foi orado. Seu amém libera aquilo que estava retido. Seu amém é a chave que gira no mundo espiritual e confirma a sua vitória. Agora, estenda as mãos, se puder, e receba esta bênção. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro pela autoridade da palavra que você jamais será a mesma pessoa depois desta oração. A temporada antiga terminou. A estação de dor, atraso, luta e resistência espiritual chegou ao fim. E hoje se inicia uma nova fase, marcada por favor, cura, livramento, portas abertas e direção divina. Você é livre, você é abençoado, você é protegido, você é guardado pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro que a enfermidade não tem mais legalidade sobre você, que o medo não tem mais voz, que nenhuma seta lançada nas trevas encontrará sucesso. Você não caminha só, os anjos do Senhor te acompanham. Você é ungido, você é escolhido, você é favorecido por Deus. E tudo que tentaram contra você, tudo que lançaram em segredo, tudo que moveram contra a sua vida, sua saúde, suas finanças, sua família, tudo isso caiu por terra e não se levantará de novo. Caminhe a partir de agora na sua liberdade. Ande com a cabeça erguida na sua vitória. Celebre o que Deus fez e o que ainda vai fazer, porque o melhor ainda está diante de você. O Senhor te sustentará, o Senhor te guardará, o Senhor te honrará, e aquilo que Ele começou hoje, ninguém pode interromper. Em nome de Jesus Cristo, amém.